Olá, tudo bem? Este é o nosso segundo vídeo sobre a biblioteca Fusca.br. E neste vídeo nós veremos como criar gráficos através dessa biblioteca e dos scripts para servidor no SCADA.br. Bem, antes de começarmos, vamos fazer apenas algumas observações. A primeira é que se você não viu o primeiro vídeo sobre a instalação da biblioteca Fusca.br, veja esse vídeo porque vai ser necessário ter a biblioteca instalada para poder utilizar dos recursos que nós vamos mostrar aqui. A segunda é uma observação de que os scripts, os modelos que nós estamos usando, são modelos que foram pensados para serem simples e práticos. Então, eles podem não ter uma capacidade de personalização tão avançada. Então, apesar de você poder alterar o título, a cor do gráfico e até o tipo do gráfico em alguns casos, para algumas coisas mais avançadas, talvez não seja ideal você utilizar essa biblioteca em si, porque ela não permite algumas opções avançadas como configurar zoom, por exemplo, e outras coisas. Então, para esses casos, caso você precise de uma solução bem mais completa, eu recomendo que você utilize outras soluções, como por exemplo, integrar o Grafana no SCADA.br. Inclusive, você vai encontrar no YouTube uma solução de um membro da comunidade do SCADA.br mostrando como se utiliza o Grafana para gerar gráficos mais complexos e para gerar também outras coisas como Gauge e outros tipos de dados gráficos. Mas esta biblioteca pretende ser simples e rápida para a maioria dos gráficos que você precise gerar no SCADA.br. Então vamos ver como utilizar esses gráficos. E uma última observação. Os scripts para servidor, que vão ser utilizados para os nossos gráficos, eles não funcionam corretamente em todas as versões e instalações do SCADA.br. Isso varia de motivo por que não funciona. Em alguns casos é a versão do Java que não é correta, que não funciona corretamente. Em outros casos é um problema na compilação do SCADA.br. Mas eu sei que nessa versão 1.0 ele funciona e em algumas versões do SCADA-LTS também ele já está funcionando perfeitamente. Mas caso não funcione corretamente o script para servidor no seu sistema, pode ser uma coisa que você tem que resolver para utilizar esses gráficos. Vamos agora, enfim, para a utilização dos gráficos. Então, naquela pasta que você baixou no último vídeo de instalação, abrindo ela, você vai encontrar a pasta Scripts para servidor. Aqui nós vamos encontrar dois arquivos de modelos de scripts. São o modelo de gráfico baseado em número e de gráfico baseado em tempo. Qual é a diferença básica entre esses dois modelos? O gráfico baseado em número vai ser baseado no número determinado dos últimos valores do seu datapoint. Então, por exemplo, você pode configurar para mostrar no gráfico os últimos 10 ou 20, 30 valores do seu datapoint. Já o gráfico baseado em tempo vai mostrar os últimos valores do seu datapoint com relação ao tempo. Então você pode configurar para mostrar os últimos 10, 20, 30 minutos, 2 horas, dias, enfim, isso fica a seu critério. Esses dois modelos são modelos parecidos, então vamos ver as variáveis de configuração de cada um deles. Então vamos abrir primeiro o gráfico baseado em número no nosso editor de texto. Temos aqui o texto do nosso gráfico baseado em número. E o que você precisa saber é essa primeira parte, que é a parte das variáveis de configuração. A parte de baixo é o código JavaScript em si que vai gerar o elemento, mas você não precisa alterar absolutamente nada disso. Basta alterar essas primeiras variáveis aqui. E quais são essas variáveis e o que elas fazem? Então, a primeira variável que temos é a variável reading_number, que vai determinar o número de valores que vão ser retornados no gráfico. Então, se você quiser ler os últimos 50 valores, deixaria como 50 aqui como está. Se você quisesse um número menor, você poderia alterar também. Eu, por exemplo, vou deixar o gráfico para mostrar os últimos 20 valores do meu datapoint. Logo abaixo temos a variável reading_points, que vai configurar quais datapoints vão ser incluídos no seu gráfico. Então, aqui você pode configurar mais de um datapoint a ser mostrado no gráfico ao mesmo tempo. Então, por exemplo, estamos utilizando aqui a variável point.id, que vai ser automaticamente associada à variável que você configurar na hora de fazer o script para servidor. Mas você pode pegar um ID fixo de algum datapoint. ID é um identificador que o SCADA.br cria, único para cada datapoint. Então, vou pegar aqui um datapoint de exemplo para você ver como encontrar esses IDs, esses IDs dos datapoints. Então, digamos que eu queira ler o datapoint point.id, que é variável, vai mudar. E eu queira ler um datapoint fixo, que seria a minha temperatura. Então eu teria que adicionar aqui o número do datapoint da minha temperatura.
Para encontrar esse valor, eu venho aqui no SCADA-BR e posso vir aqui na watchlist. Como eu quero saber a temperatura, eu adiciono na watchlist a minha variável de temperatura. E aqui vamos na propriedade do DataPoint. Então vamos aqui em detalhes do DataPoint e clicamos para abrir uma página nova. O mais importante não é nem a página, mas o endereço dela na barra do navegador. Principalmente esse último parâmetro aqui, que é o DPID, que é o identificador do nosso DataPoint. Então você pode ver que o nosso identificador aqui é o número 5. Esse número aqui é o identificador exclusivo para esse DataPoint de temperatura. Então podemos adicionar no nosso gráfico o DataPoint de temperatura através do identificador 5. Então colocamos uma vírgula para separar esse valor do anterior e colocamos o DataPoint 5. Daí logo abaixo temos a variável height para configurar a altura em pixels e o width para configurar a largura em pixels do nosso gráfico. Temos ainda a variável showTitle, que é para habilitar ou desabilitar a exibição de um título no gráfico, e a variável title, que é para configurar o texto desse título. Abaixo temos a variável graphicType, que é para configurar o tipo de gráfico que vai ser exibido. Aqui, além das opções que o SCADA-BR já ofereceria nativamente, que seria o gráfico de linhas, você pode também querer criar um gráfico de barras, ou um gráfico de barras horizontal. Então, para configurar essa variável, basta você alterar o número correspondente. Então, se essa variável estiver em 0, você vai criar um gráfico de linhas. Se ela estiver em 1, vai criar um gráfico de barras. E se estiver em 2, vai criar um gráfico de barras horizontal. Vamos criar um gráfico de barras, então vamos alterar a variável para 1. Aqui embaixo temos duas... Tocou meu celular, mas eu já desliguei. Temos duas variáveis que são dependentes da variável readingPoints. Então elas vão ser relacionadas. Então aqui temos a variável SeriesColor, que são as cores das séries que vão ser exibidas no gráfico, e Descriptions, que são as descrições que vão ser exibidas no gráfico. Essa primeira cor aqui, você pode ver que é uma cor hexadecimal, inclusive, vai ser relativa à variável point.id. Já uma segunda cor que nós adicionarmos seria relativa a essa variável 5, que é a nossa temperatura. Então eu vou criar aqui uma cor aleatória hexadecimal. Vamos lá. Colocaríamos, por exemplo, 89FF34CC. Você pode, inclusive, adicionar transparência nessas cores, que seriam esses últimos dois caracteres aqui relativos à transparência da sua série no gráfico. E vamos adicionar a descrição para essa série como temperatura. Então vamos adicionar aqui temperatura. Feito isso, temos mais duas variáveis. A variável begin y, at 0, que é para mostrar o eixo y do gráfico sempre começando em 0. E a variável enable animations, que é para ativar as animações do chart.js. Deixa eu apenas tomar água e já volto aqui com a explicação. Bem, daí depois que você tiver configurado todas essas variáveis do seu modelo de script para servidor, basta você copiar todo esse texto aqui e colar num componente script para servidor na representação gráfica do SCADA-BR. Então vamos fazer isso agora. Abrimos o nosso SCADA-BR, vamos para as representações gráficas. Eu criei aqui uma representação gráfica para receber esses dois gráficos. Vamos aqui em editar. E vamos adicionar um componente do tipo script para servidor. Clicamos aqui para adicionar e ele já vai aparecer aqui na nossa tela. Vamos associá-lo a algum datapoint. O datapoint que você associar aqui, por exemplo, o datapoint de nível, vai ser automaticamente associado com essa variável point.id. Então vai ser mostrado o nível quando você tiver essa variável aqui configurada no seu modelo. Podemos salvar aqui e vamos em editar processador gráfico. Aqui nessa parte de script, colamos o nosso modelo e já será gerado ao fim desse processo o nosso gráfico. Podemos salvar aqui e você pode ver que já foi criado um gráfico na sua representação gráfica. Você pode ver que temos aqui duas variáveis e você pode ver que esse gráfico ele é responsivo. Então se você passar o mouse sobre ele, você vai ver o valor da variável em cada estado, em cada momento. E você também pode clicar sobre a cor da série para desativar alguma das variáveis que estão sendo exibidas no gráfico. Isso é muito útil para ver uma variável separada, uma série do gráfico separada das demais, por exemplo.
Outra coisa, esses gráficos que nós estamos criando aqui, eles podem ser configurados em tempo real. Então, se você quisesse alterar algum desses parâmetros, você poderia alterar aqui diretamente no SCADA-BR. Então, eu vou, por exemplo, alterar a altura, vou deixar menor, vou deixar em 200 pixels. Você pode ver que o gráfico já ficou menor. Eu poderia também alterar o nome aqui que está como variável, poderia especificar que essa variável que estamos lendo é o nível. Então, vamos aqui. E nas nossas descriptions, né, nas nossas descrições, vamos colocar nível. Nível. E já foi atualizado também o dado no nosso gráfico. Então, basicamente isso são as opções de configuração dos nossos gráficos. Agora nós vamos ver os gráficos baseados em tempo. Bem, aqui no nosso arquivo de gráficos baseado em tempo, vamos abri-lo. E você pode ver que ele tem a mesma estrutura dos gráficos baseados em números, com algumas diferenças básicas, apenas de unidade de tempo e de valor de tempo. As outras variáveis são praticamente idênticas e por isso nós não vamos repetir como configurar essas variáveis aqui a partir de time value para baixo. Então vamos ver as duas variáveis que são mais importantes, que são time unit e time value. Então time unit especifica a unidade de tempo que você vai adotar no nosso gráfico. Se você deixar essa variável como 0, você vai usar segundos. Se utilizar o valor 1, vai ser minutos, 2 para horas e 3 para dias. Então, se você quiser ver os últimos 5 minutos, por exemplo, você tem que trocar a unidade para minutos, que é a unidade 1 aqui, o valor 1 da nossa variável. E aqui o intervalo de tempo a ser lido na unidade definida anteriormente. Então, se você quiser ler os últimos 5 minutos, você configurou aqui como minutos. Aqui embaixo nós temos que configurar o valor de tempo como 5. Então, através dessa configuração, nós teríamos um gráfico que vai ser gerado para os últimos 5 minutos. Abaixo temos outras variáveis, como eu já disse, são repetidas, como reading points, altura, largura, mostrar título. A única observação do gráfico baseado em tempo é que ele não pode assumir outro tipo que não seja o tipo de gráfico de linhas. Diferente do gráfico baseado em números, no gráfico baseado em tempo, eu não consegui implementar outros tipos de gráfico diferentes do gráfico de linhas. Então essa vai ser uma limitação que nós temos por enquanto, que talvez no futuro, se eu tiver tempo, eu possa até tentar corrigir. Mas os gráficos baseados em tempo vão ser gráficos de linhas via de regra. Então, feitas as configurações que você julgar necessárias no seu modelo, você faz novamente o processo de copiar tudo e colar num script para servidor na sua representação gráfica. Então vamos lá novamente, criamos um segundo script para servidor e vamos colar o nosso gráfico baseado em tempo. Vamos associar, por exemplo, esse gráfico ao nível. Salvamos aqui e colamos o nosso script na parte de editar processador gráfico. Salvamos novamente e foi criado um gráfico. Inclusive esse gráfico ele está com uma altura muito grande aqui, eu vou configurar para ser menor a altura. Então vamos no parâmetro height, que é o parâmetro de altura, e alteramos para 200 pixels. Agora ele fica mais parecido com o gráfico anterior e fica mais fácil de visualizar. Então temos aqui dois gráficos, um baseado em números, que seriam os últimos 20 valores do nosso data point, e um baseado em tempo, que seriam os últimos 5 minutos do nosso data point. Inclusive o gráfico baseado em tempo, se você colocar o mouse sobre ele, você consegue ver a data e a hora de cada alteração, além do valor da variável. Então esses dois gráficos eles têm a sua utilidade, você pode utilizá-lo para várias coisas, né? Aí vai da sua criatividade. E basicamente são esses os tipos de gráficos que você pode criar através da biblioteca FuscaBR e dos scripts para servidor. Então é isso, nesse vídeo vimos como criar gráficos e no próximo e último vídeo sobre a biblioteca FuscaBR veremos as opções de alinhamento dessa biblioteca. Apenas para despertar a sua curiosidade, eu vou mostrar aqui uma opção de alinhamento para você ver como funcionam essas opções. Então você viria aqui em iniciar alinhamento e você poderia, por exemplo, alinhar o gráfico de baixo em relação ao gráfico de cima. Viu como é interessante? Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo, não deixe de conferir o próximo e até mais!